Olá, pessoal, muito bem-vindos a mais uma aula desta semana, começando 2021. Agora a gente vai trazer mais conteúdos diferentes aqui para vocês, nesses conteúdos mais longos, mais profundos, mais imersivos, para que a gente possa se aprofundar nos temas do oceano. Bom, gente, hoje, para a gente começar esse 2021, eu vou trazer para vocês um tema que eu adoro aqui, acertei o lado, deste lado, que é a economia azul. Gente, na aula de hoje vocês vão aprender o que é este conceito de economia azul, entender como é que você pode se especializar também como profissional da economia azul e entender networks para você também passar a conhecer, né, de economia azul. Então, na aula de hoje, gente, já estamos na aula 9, né, de tantas aulas que a gente já deu, um monte de conteúdo, já temos aí mais de 9 horas de aulas super profundas. A gente vai trazer hoje, então, o tema da economia azul. A gente vai discutir, então, o que é a economia azul, o que é o setor da economia azul e o que é que ele tem a ver com sustentabilidade. A gente também vai falar sobre o que é a economia circular azul, sobre quais são os campos de trabalho que você, profissional do oceano, pode ter para trabalhar com a economia azul, o que são realmente os profissionais da Blue Economy, né, da economia azul. E o que eu vou trazer para vocês também 2 networks para vocês conhecerem, para vocês ficarem por dentro de notícias desse mundo e entenderem mais sobre o que é, né, esse conceito, como é que vocês podem atuar dentro da economia azul. Para terminar, gente, essa aula nossa, eu também vou trazer para vocês aqui, ou no meio, ou depois da aula, uma dica de livro, que é um livro muito bom sobre economia azul, que mudou realmente a minha percepção que eu tinha sobre economia azul. Bom, gente, hoje nessa aula você vai aprender o que é economia azul, quais são os setores da economia azul, porque tem muitos, e o que é economia circular azul, porque muitas vezes você é um profissional da biotecnologia, por exemplo, você está pensando, o que eu tenho a ver com economia azul? Você tem tudo a ver com economia azul, então vem para essa aula que você já vai entender como é que você pode atuar dentro desse setor. Você também vai entender você, né, profissional do oceano, que já está trabalhando na área, como é que você pode trabalhar com a economia azul e como é que você pode aumentar as suas chances aí de ser contratado para um trabalho através do networking, né? Que a gente traz muito aqui sobre networking no Ocean Immersion. Então, para você que ainda não conhece o nosso trabalho, ainda não me conhece, eu sou Ana Vitória, sou a fundadora do Ocean Immersion, a fundadora dessa plataforma educativa. A gente tem mentorias, a gente tem cursos online, a gente tem assinatura de conteúdo, que é a nossa plataforma Ocean Lab Academy. A gente tem consultorias especializadas para pequenos, médios e grandes projetos relacionados ao oceano e aulas semanais que vocês encontram aqui por este link que chega no seu e-mail todas as semanas. Às vezes a gente entra de férias, como foi o caso agora, então não tem aula toda semana, mas a gente tem aulas aí muito interessantes, longas, conteúdos de mais de 1 hora, explicando para vocês conceitos de comunicação, de tecnologia, de economia azul, e entre outros aí que permeiam o nosso universo de oceano, né? Então, muito bem-vindos, bem-vindas vocês que acabaram de chegar, e vamos para a nossa aula de hoje. Bom, a gente vai começar discutindo sobre o que é economia azul. Então, economia azul, gente, vocês vão ver daqui a pouco no próximo slide que tem muitas definições diferentes do que é economia azul, né? Cada lugar, às vezes, acaba definindo conforme a economia daquele lugar, conforme as influências que aquele lugar tem. Mas uma coisa é verdade, a economia azul, ela está muito ligada com o oceano, ela está ligada também com esses setores do azul, né? Que é realmente o oceano, ou seja, eu coloquei aqui para vocês listas, né, de vários setores que estão ligados com a economia azul e que não necessariamente são setores somente do oceano, tá, gente? Porque tem muito setor terrestre que acaba sendo de economia azul também, vocês já vão entender um pouco mais. Então, vamos lá, exemplos, né? Dessalinização, uma empresa de dessalinização da água, uma tecnologia que acabou de ser desenvolvida é economia azul. Turismo, instalações costeiras, estradas, aeroportos, construções costeiras também são economia azul. Energia eólica, outras energias de onda, cabos, manutenção, estrada, estrutura de apoio para todas essas estruturas que a gente cria no mar, pesca e aquicultura, biotecnologia, transporte, construção de navios, manutenção, containers, tudo que envolve esse mundo de oceano está dentro do que a gente chama de economia azul. Então, é muito amplo, são vários setores da economia,
E aqui também tem, gente, dentro da biotecnologia, as algas, e quando não é algas, são outras coisas do oceano que tem, né, um potencial gigantesco para a biotecnologia. Então, assim, é muito grande os setores da economia azul. Existem coisas, às vezes, até assim, que vocês nunca ouviram falar o nome, existe, né, na biotecnologia, na economia azul, porque são muitas vertentes mesmo. Tem países que estão muito avançados e tem países que ainda não, que estão começando com esses setores. Mas, entre aspas, aí, tem muita coisa, tá? Para que vocês entendam a dimensão. E aí a gente tem várias definições, né, de economia azul. A gente não tem uma definição apenas. Aqui eu separei 3 das mais conhecidas e das mais citadas, que a gente geralmente encontra em artigos, que a gente encontra em publicações do tema da economia azul, que são a definição da União Europeia, a definição do Banco Mundial e a definição do Gunther Pauli, que é um escritor que tem um livro, inclusive, que é o livro que eu vou recomendar para vocês hoje, que é o livro Economia Azul, 10 anos, 100 milhões de empregos, que é um livro muito bom, que eu li durante essas férias, ainda estou lendo, mas que eu recomendo muito para que vocês leiam realmente esse livro, tá? Mas vamos para as definições. A União Europeia, ela define a economia azul como algo que está bem ligado aí aos mares, oceano e costa, ou seja, todos esses setores econômicos que estão ligados de alguma forma ao mar, à costa e à economia. Não apenas aqueles setores tradicionais que a gente conhece, mas os setores emergentes também, ou seja, não é apenas aquele setor do cruzeiro, dos barcos, dos navios, do turismo, esses setores mais tradicionais, mas também são os setores mais emergentes, como, por exemplo, biotecnologia, desenvolvimento de tecnologias a partir de alga, satélites, enfim, tudo isso que é emergente, que ainda é novo, a União Europeia também engloba ali nessa definição que ela tem de economia azul. Depois tem a definição do Banco Mundial, que é economia azul, é o uso sustentável dos recursos do oceano para o crescimento econômico, melhores meios de subsistência e empregos enquanto preserva a saúde do ecossistema do oceano. O que eles quiseram dizer aqui com isso? Que é você olhar para o desenvolvimento sustentável, não esquecendo que existe oceano na Terra e pensando as coisas de uma forma mais sustentável, né? De uma forma que a gente não esqueça de crescer, mas que a gente também não esqueça de trazer as coisas com inovação, com disrupção de valores e também de uma forma que você consiga trazer isso com desenvolvimento sustentável, né? E a definição do Gunther Pauli, que para mim é a minha preferida, que na verdade eu não encontrei uma definição apenas do que ele traz, eu encontrei vários trechos, né? Mas eu coloquei um deles aqui que está mais centrado no que ele fala, porque ele explica muito isso no livro dele, né? Que a economia azul, ela vai além da economia verde. O que acontece na economia verde, muitas vezes? Muitas vezes, para você comprar uma coisa mais sustentável, você acaba pagando mais. E aí você acaba excluindo muita gente desse processo de consumo, o que faz com que aquele produto, no fim das contas, não seja sustentável, porque ele só está sendo consumido por um nicho muito pequeno de consumidores preocupados. Meu gato, como sempre, fazendo uma arte na hora das aulas, gente. Toda aula, quem está presente aqui desde o começo sabe que toda aula ela inventa de fazer alguma bagunça, mas vamos lá, concentração. Bom, o Gunther Pauli, ele define isso, né? Ele fala que a economia azul, ela tem que ir um pouco além desse conceito de trazer uma inovação mais cara para o consumidor, que ela tem que ir um pouco além do nicho da sustentabilidade, que ela, na verdade, ela tem que copiar a natureza, ou seja, que a gente tem que olhar para a natureza como modelo, uma espécie de biomimética mesmo. Você tem que olhar para a natureza, entender o que acontece ali, e aí aplicar isso e trazer esses sistemas para dentro da economia. Exemplo que eu já citei várias vezes. Uma fazenda de cogumelos criada a partir da borra de café. A gente sabe hoje que a gente usa pouquíssimo do café, e o que a gente precisa de realmente usar é o substrato, né, do café, que é aquela parte mais molhada do café. A gente precisa de trazer ele para um terreno fértil para criar cogumelos, e aí você consegue vender cogumelos na base disso. Então, assim, essa é muita da ideia do Gunther Pauli, né, da economia azul, ou Blue Economy. Então, a gente tem essas duas diferenças aí, né? A gente fala tanto dessa parte de economia azul voltada para a visão de oceanos, dos recursos que tem o oceano, do futuro que tem o oceano, também dos usos que já estão presentes ali, e também essa parte de economia
azul do Gunter Pauli, que engloba todo o globo, né, todos os seres e todos os animais que estão presentes lá, mas também trazendo essa parte da inovação. Como é que a gente olha para a natureza, copia a natureza e traz isso para dentro da economia? Então, são aí algumas definições um pouquinho diferentes. O Gunter Pauli não traz uma coisa muito definida nesse sentido de oceano para dentro do livro dele, mas ele traz, enfim, muitos modelos de negócio totalmente diferentes e bem sustentáveis, e muito elegantes, como ele sempre fala, que é muito legal, que eu recomendo para vocês leiam o livro dele para entender. Mas vamos lá. A gente tem que entender como é que a economia azul ela é diversa. Então, não é falar para você, a economia azul é tal, tal, tal setor. Tem muitos setores emergentes, como a gente falou, que estão começando a aparecer. Exemplo, eu vou trazer para vocês aqui nesse vídeo, né? Satélites, né? Como é que os satélites, que uma coisa que a gente diria que seria uma economia espacial, eles estão totalmente ligados à economia azul. Por quê? Porque a gente precisa, né, desses serviços para medir dados de temperatura, dados meteorológicos, então tudo isso está muito ligado com o oceano. E vou trazer aqui para vocês um vídeo para vocês ilustrarem um pouquinho dessa ideia aí que eu quero trazer para vocês. Covering 71% of the Earth's surface and averaging 2.5 miles deep, our oceans are the largest, most challenging, least explored territory on the planet. Space is helping us unlock its secrets and safeguard its resources. The sea provides most of our protein, as well as feed for livestock. But being out of sight of land often means being out of sight of the law too. Illegal fishing is now a £20 billion per year global industry. The Satellite Applications Catapult is helping countries, communities, and ethical companies fight back, tracking millions of fishing vessels from space to spot illegal activity. The goal is to create truly sustainable fisheries and aquaculture. 95% of the UK's imports and exports are transported by ship. That's no surprise for an island nation, but with 90% of all global trade travelling by sea, every country is a maritime state, whether it has a coastline or not. At any given moment, billions of pounds worth of assets are scattered over 140 million square miles of ocean. Space helps us connect, coordinate, and protect them. You don't have to be the captain of a supertanker to benefit from space. Accurate, low-cost satellite navigation technology helps keep the world's 4 million leisure sailers safe and on track. Vocês estão vendo como é que é amplo, né? Para a gente poder navegar e fazer até um turismo, a gente precisa de satélites. And measuring wave height and salinity using optical and radar instruments. They identify harmful algal blooms and provide data for wind, wave, and hydro energy programs, where the UK is a global leader. Space will also support innovation and disruptive technologies, including unmanned autonomous vehicles. Robotic ships, cargo planes, and long-range search and rescue aircraft will come on stream in the coming decade and rely on satellite navigation and communication systems. They will all be part of the blue economy, an incredibly diverse, vibrant sector. The ocean matters to all of us. That's why the Satellite Applications Catapult is focusing on the blue economy as a key part of its mission to innovate for a better world, empowered by satellites. Bom, vocês viram aí, né, gente, como é que um satélite, uma coisa que a gente nem imaginava que podia estar ligada com o oceano, está totalmente ligada com o oceano, né? Os satélites, eles trazem aí, então, conforme esse vídeo, uma nova forma de entender o espaço, né? Que realmente a gente acaba usando como espaço de lazer, às vezes até um lugar de produção de pesca. Então, é muito, muito interessante como é que a gente pode usar desses dados, né, produzidos pelos satélites para criar realmente outros serviços relacionados ao oceano. E como é que essa empresa também ela se posiciona como uma empresa da economia azul. Então, é muito interessante isso, gente. Gente, só um minuto aqui que eu tive não estou conseguindo voltar a apresentar para vocês. Vamos ver o que é que aconteceu.
que eu quero voltar a apresentar esta aula para vocês. Vamos lá. Aqui, agora eu acho que foi. Pronto, voltei. Vocês estão vendo do jeito que eu não queria, mas pronto. Agora dá. Bom, o que aquela empresa trouxe, né? Ela se posicionou realmente como empresa da economia azul. Isso para vocês entenderem, né? Que a economia azul, ela é, como o próprio vídeo diz, um assunto muito diverso, né? Ela não é apenas um setor da economia, não é apenas aquele setor tradicional da economia que a gente entende como oceano. São vários setores diferentes. Então, muitas vezes você, criando um projeto de educação na internet, pode também ser um setor da economia azul. Você trazer, às vezes, um bioplástico feito a partir de casca de camarão, que nem já fizeram no Reino Unido, pode ser também um setor da economia azul. Você trazer uma inovação com algas para dentro de uma cosmética orgânica, também é economia azul. Então, tudo isso faz parte. Assim como a gente define muitas vezes, né, economia circular, economia verde, economia regenerativa, esse é mais um nome para a gente, para o nosso dicionário aí, que é economia azul, né, que é mais um conceito. Mas vamos lá. Para a gente entender, né, gente, como é que o oceano está presente nas nossas vidas, isso não é de hoje, né? Não é de hoje que a gente está com o oceano perto das nossas atividades, ou seja, por muitos anos, o oceano influenciou as nossas atividades, né? E continua influenciando. Então, assim, desde que a gente começou a construir barcos, ou até talvez antes disso, o oceano já influenciava a nossa economia. Então, muita parte da riqueza produzida até hoje, né, dos países, que até hoje muitas vezes são ricos por causa disso, passou pelo oceano, precisou do oceano para acontecer. Exemplo, comércio de porcelana chinesa que acontecia da China para Portugal, para o resto do mundo. Portugal tinha grandes navegações, essas navegações comercializavam a porcelana chinesa para o mundo inteiro. A madeira, né? A gente sabe, né, gente? Brasil foi um dos lugares que, inclusive, até sofreu com isso, né? Com a devastação da madeira em muitos lados. Porque a madeira ela foi extensamente comercializada durante muitos e muitos e muitos anos. Até hoje ela infelizmente. Mas ela foi muito comercializada a partir do oceano, né? Ou seja, se não fosse o oceano, a gente não teria todo esse tráfego marítimo. As especiarias, que muitas vezes vinham da Índia e percorriam o oceano inteiro e eram vendidas caríssimas na Europa. O próprio petróleo, né, dependeu do oceano no começo também para ser vendido. Depois também os novos poços de petróleo começaram a aparecer no oceano, né, quando as pessoas começaram a melhorar as tecnologias de prospecção de petróleo, começaram a encontrar o petróleo no oceano. Então, o próprio petróleo também é um setor que está totalmente ligado com o oceano, que não diria que é economia azul, porque não tem essa coisa da sustentabilidade. Os tecidos, né, que por muitos anos foram comercializados também pelo oceano. Açúcar, entre outros. Açúcar, né, que muitas vezes vinha das Américas e depois era espalhado pelo resto da Europa, era vendido caríssimo também. Então, assim, grande parte da riqueza já produzida no mundo foi produzida por causa do oceano. A gente precisou do oceano para isso. E quando a gente fala, né, gente, de sustentabilidade e economia azul, eu só fiz essa viagem com vocês, né, gente, para vocês entenderem que o oceano ele está no nosso meio muito profundamente, né? Não é só uma coisa azul que a gente vai lá de vez em quando passar férias. Ele está presente na nossa história, ele está presente em tudo que a gente faz. E também quando a gente fala de sustentabilidade, né? Então, assim, o que é a sustentabilidade dentro da economia azul? A sustentabilidade dentro da economia azul, ela é sobre criar setores menos poluentes, criar a partir dos desperdícios, criar novos empregos e novas oportunidades, novos modelos de negócio e novos trabalhos e novas profissões, que é o que a gente sempre fala aqui no Ocean Immersion, né? Então, a economia azul, ela não é somente sobre você ter esses setores que já são tradicionais, ela também é sobre trazer mudança para o que já existe. E aí, gente, olha só, né? Onde é que pode estar coisas produzidas a partir de materiais que vêm do oceano? Exemplo, né? Exemplos sustentáveis aqui.
novos alimentos, ou seja, as algas, a gente sabe que elas têm um teor de proteína muito rico, e que elas podem substituir até a carne muitas vezes. Então, elas podem ser usadas nos alimentos que a gente come, em vários preparos, e elas podem muitas vezes trazer até uma visão mais sustentável, porque para você produzir alga, você muitas vezes precisa de um ambiente muito menor do que para produzir carne, né? Alimento para pequenos animais, ou seja, todas aquelas casquinhas de coisas que a gente acaba comendo, por exemplo, que vem do mar, muitas vezes, um camarão, ou outros restos das coisas, também pode servir como alimento para pequenos animais. Quando a gente pensa em escala de indústrias, isso é muito importante. Material para construção, né? Dá para fazer blocos de areia, blocos de sal, enfim, blocos de muitas coisas que vêm do oceano. Adubo também, né, a base tanto de conchas, né, porque para quem não sabe, as conchas, né, que mesmo as que a gente come muitas vezes em restaurante, se elas forem moídas depois, elas servem como adubo ou até alimento mesmo para animais, como galinhas. Então, assim, a economia azul, ela está presente em vários pontos aí com a sustentabilidade. E é legal a gente pensar fora da caixa, né? E quando a gente fala de economia circular azul, a gente está pensando em uma coisa mais além ainda, né? Por quê? Porque a gente sabe, gente, que a economia do mar, ou seja, os setores que estão hoje no mar, eles também são setores muito poluentes, porque eles são setores mais antigos, muitas vezes. Isso é claro, depende da região do mundo, tá, gente? Porque quando a gente fala de Europa, por exemplo, tem muitas leis, tem muita coisa regulando os setores aqui. Mas quando a gente fala de outros lados do mundo, onde ainda não tem legislação, esses setores ainda tendem a prejudicar muito o ambiente, né? Por metais pesados, por descarte incorreto de lixo. Então, assim, ainda tem muito caminho para ser andado quando a gente fala de mundo nisso, né? E quando a gente fala de oceano. Mas eu queria que vocês entendessem aqui esse conceito de economia circular azul. Este diagrama que está aqui na tela para vocês é o conceito de economia circular, que, se eu não me engano, eu já trouxe isso em outra aula para vocês. Então, não é a primeira vez que vocês enxergam este conceito aqui. E, basicamente, né, esse conceito ele foi muito difundido pela Ellen MacArthur, que foi uma velejadora olímpica que passou muito tempo viajando sozinha e que trouxe, né, depois de viajar muito tempo sozinha, trouxe o conceito de economia circular, que já era um conceito que existia lá na época dos anos 60, mas que ela trouxe de uma forma reformulada, e ela criou, inclusive, esse instituto, né, que é a Ellen MacArthur Foundation, para disseminar esse conceito de uma forma mais ampla para mais pessoas e para os setores, especialmente a indústria. E aí, dentro da economia circular, a gente tem aqui duas formas de pensar as coisas, né? Os ciclos técnicos, que são esses que estão do lado de cá, tô trocada, né? Não, gente, desculpa, do lado de lá, que é o azulzinho, tá? Esses são os setores técnicos. E os setores biológicos, né? A parte biológica, ou seja, a gente pode dividir aí a natureza em dois. Aquilo que precisa de manutenção e aquilo que vem da natureza e volta para a natureza. Exemplo, uma alga seria uma coisa que vem da natureza e volta para a natureza. Então, se você criar um bioplástico em base de alga compostável, ele vai entrar no ciclo biológico. Se você trouxer um container de um navio, ele já entra no ciclo técnico. Por quê? Porque se um container quebrar, ele vai precisar daqui de reciclagem, ele vai precisar de conserto, ele vai precisar de ser reutilizado, enfim, né? Enquanto a alga, você consegue fazer uma extração bioquímica, você consegue fazer uma digestão anaeróbica, ou você consegue até gerar biogás com ela, ou você consegue voltar ela para a terra, fazer com que o ciclo continue, né? Ou até talvez trazer ela ali, como eu falei para vocês, como um alimento para algum pequeno animal, alguma coisa assim. Então, é muito interessante vocês olharem para esse conceito e entenderem o que é economia azul circular a partir disso, né? Porque a gente tem duas formas de olhar para o que a gente produz no oceano: os ciclos naturais e os ciclos técnicos. E aí, gente, essa aqui é uma foto que eu trouxe para vocês, que para mim é muito chocante. Inclusive, se vocês buscarem aí no Google, né, desperdício de casca de camarão, vocês vão encontrar fotos de toneladas mesmo de casca de camarão.
Isso é uma senhora na Ásia que está descascando, né, um monte de camarões aí, jogando nessa pilha. E isso, gente, imaginem que está acontecendo todos os dias ao redor do mundo inteiro. E muitas vezes essa casca de camarão, né, esse exoesqueleto do animal, ele não é usado para nada. Ele pode ser usado para criar bioplástico, ele pode ser usado para criar tecido, ele pode ser usado como adubo. E muitas vezes a gente acaba não usando isso, acaba até sendo um descarte incorreto, e a gente acaba não usando, né? E aí, essa que é a ideia que o Gunther Pauli traz dentro do livro dele, inclusive, né? Como é que a gente traz uma coisa que é um alimento, faz uma limpeza daquilo, e depois traz para um outro tipo de uso. Exemplo, né? Você pode pegar, por exemplo, a casca de um crustáceo, né? Fazer uma limpeza nela depois que você usou ela em algum prato culinário. Você pensa, gente, um restaurante, quantas cascas que ele não gera por dia, né? Depois uma cidade inteira com 40 restaurantes, ou mais, né? Quanto de lixo ele não gera, né? Por que isso ainda não é levado para outro setor? E pode acontecer. Então, isso pode ser adubo, você pode extrair a quitina, que é muito importante para a indústria cosmética, você pode extrair nutrientes para pequenos animais, como, por exemplo, as galinhas. É também material para construção. Então, gente, olha só que potencial absurdo que tem, né? E você pode até criar materiais a partir das conchas, a partir da casca, por exemplo, de um camarão, de uma lagosta. Você pode criar um material biodegradável, você pode criar projetos de ecodesign em volta disso, você pode trazer economia circular, né, à tona, você reduz impactos, cria empregos novos, porque imagina, antes uma coisa que seria lixo, agora ela virou uma carteira, agora ela virou uma coisa que você pode comercializar, agora ela virou um adubo de jardins, agora ela virou uma comida de galinha. Então, assim, você consegue gerar renda para as pessoas a partir disso, né? Uma coisa que seria nada, né, que iria para o lixo, e seria, quanto muito, transportada por uma empresa, né, que são as empresas que captam lixo, agora ela é usada por vários setores e pode ser, enfim, criar mais riqueza. Então, esse é um pouco do conceito da economia azul, né? Eu encontrei vários relatórios, gente, quando eu estava montando essa aula, para que vocês entendessem realmente, né, o que é esse setor, como é que a gente pode trazer inovação para isso, e quanto é de desperdício que existe, né? Porque onde a gente olha, existe desperdício, gente, o tempo inteiro. Mas um dos desperdícios que passam muito desapercebidos da gente são os desperdícios que acontecem nesses setores do mar. Porque muitas vezes são coisas que não estão tão perto da gente, mas que estão acontecendo aí o tempo inteiro. Como, por exemplo, as cascas de caranguejo. Então, olha só o que eu extraí desse relatório, né, da CDB. Todos os anos, cerca de 6 milhões a 8 milhões de toneladas de casca de caranguejo, camarão e lagosta são produzidas globalmente. Cerca de 1 milhão de toneladas apenas no sudeste da Ásia, enquanto 75% do peso de um atum pode ser extraído em filetes, a carne representa apenas cerca de 40% da massa de um caranguejo. Ou seja, a gente está desperdiçando muito do potencial que a gente poderia fazer várias coisas, né? A gente poderia criar produtos novos, a gente poderia criar até novos alimentos a partir de tanta coisa que está hoje virando desperdício. Então, 6 a 8 milhões de toneladas globalmente, né, que não são utilizadas. E aí você deve estar perguntando, ok, Ana Vitória, eu entendi tudo isso, mas agora como é que eu trago isso para um campo de trabalho? Onde é que essas pessoas elas trabalham? Bom, tem campos diversos para esses setores da economia azul. Tanto empreendedorismo, ou seja, eu gostei desse tema aí, vou criar uma coisa, vou trazer uma invenção, vou colocar alguma ideia no mundo. É sobre você empreender, a sua ideia, sobre você criar alguma coisa nova. Tem também campos de trabalho na biotecnologia, né? Por quê? Porque esse setor da biotecnologia, muitas vezes, ele não está ainda olhando para o potencial que o oceano tem, né? O setor naval, ou seja, inovações que você pode trazer para dentro desse setor também. Aquicultura, ou seja, como é que a gente pode melhorar a vida de um peixe que mora, né? Que muitas vezes, enfim, vive ali para depois virar um alimento, ou de que forma que você pode melhorar a vida daquelas pessoas que estão trabalhando nessas fazendas de aquicultura.
O design também é um campo de trabalho muito importante, porque para tudo isso, gente, não se esqueçam que a gente tem produtos que estão sendo vendidos. Se você tem produtos que estão com design que não está favorecendo muito o seu cliente, não vende, né? Então, o design ele é uma ferramenta muito importante dentro de todas essas ideias aqui que eu trouxe para vocês. E é claro, o marketing digital também, porque não tem como mais você vender alguma coisa hoje que não esteja na internet, né? Se você não está na internet hoje, você morreu profissionalmente, porque você tem que estar na internet, né? Então, assim, o marketing digital, ele vai moldar muitas empresas daqui para frente, né? E ele vai fazer com que muita gente também saia do mercado. E essas empresas da economia azul, elas também têm que se adaptar a essa nova demanda de serviços digitais. Então, é aí muito trabalho para a gente que gosta desse campo. E quem que é, na verdade, né, o profissional da Blue Economy, né? Vocês devem estar pensando, é uma pessoa que mora lá no meio do oceano, ela vive viajando, ela está, né, morando dentro de um barco. Não são apenas essas pessoas, gente, né, que são os marítimos. Na verdade, o profissional da Blue Economy, ele está em diversos setores. Ele está, por exemplo, no setor dos satélites, ou seja, uma pessoa que trabalha com dados, é alguém que trabalha com meteorologia, é alguém que trabalha com aquicultura, com essas inovações que vêm da pesca, dos peixes. Também é uma pessoa que trabalha ali nesse campo. É uma pessoa que trabalha no campo da energia eólica, né, desenvolvendo soluções para energia limpa. É um profissional da biotecnologia, ou seja, cientistas, profissionais que vão trazer inovações para o campo da cosmética, da alimentação, da nanotecnologia, enfim, tudo isso. E são também profissionais criativos, né? Nós, do design gráfico, porque todos esses setores, eles têm que ser comunicados. Eles precisam de pessoas especializadas em entender essa linguagem e trazer conteúdo sobre isso. Pessoas que trabalham com design gráfico, design de produto, né? Publicitários, até arquitetos, né, gente? Porque para construir muitas dessas coisas aqui, em muitos casos você vai precisar de um arquiteto e de um engenheiro para criar essas instalações gigantescas, né? Então, assim, gente, como vocês viram, né, o setor da Blue Economy, ele é muito grande, ele tem várias aplicações diferentes, e aí eu quero dar dicas para vocês que gostaram disso. Onde é que eu posso trabalhar? Bom, tem vários networks espalhados por aí. Tem o network do LinkedIn, do grupo do Blue Economy, do Gunter Pauli, que ele coloca muito conteúdo lá, tem bastante coisa que eu deixei o link aqui para vocês para entrarem. Tem a nossa comunidade Ocean Lab Academy. E tem um outro grupo que eu esqueci de colocar aqui, gente, que na verdade é para quem está procurando emprego, que se chama Josh Water Jobs, né? Depois eu deixo aqui na descrição deste vídeo, tá? Que é para você que está procurando um trabalho nesse setor de água, de economia azul, de oceano, você vai encontrar dentro dessa lista que mandam quase que semanalmente por e-mail, você vai encontrar lá. E só essa dica aqui, gente, avalia o curso inteiro, tá? Porque essa dica foi muito valiosa. Então, atenção, viu? Porque aqui no Ocean Emerge a gente só traz conteúdo de alto valor. Por que eu trouxe esses networks aqui para vocês? Porque aqui são lugares para você já começar a usar o seu LinkedIn, para você já começar a aquecer aí sua base de contatos, para comunicar com essas pessoas sobre o que é que você faz. Né? De nada adianta você ter todo o conhecimento do mundo e deixar ele guardadinho com você. Você precisa de externalizar isso, você precisa de conversar com experts da área. Você precisa fazer com que as pessoas te conheçam, né? Então, entre para grupos do LinkedIn, veja também se tem algum grupo em português ou na língua que você fala, eu sei que tem gente que me assiste que é espanhol. Então, procure grupos que falem sobre economia azul, às vezes em um contexto mais local que o seu também. Tem muita coisa acontecendo ao redor do mundo. E o legal desses networks é que eles são internacionais. Ou seja, um profissional que às vezes trabalha em Portugal, fala português, acaba trabalhando com pessoas do Brasil. Outro profissional que é de Cabo Verde acaba trabalhando com pessoas de Portugal, do Brasil, da Angola. Então, assim, dá para você também internacionalizar a sua carreira aí, tá? E dicas de livro, gente, para a gente falar sobre economia azul. Livro que eu li que eu amei, Economia Azul, do Gunter Pauli. Leiam esse livro, ele custou cerca de 10 euros aqui para mim, então, assim, não foi um custo muito alto. Mas é um livro que vale muito a pena. Por quê? Porque ele traz modelos de negócio disruptivos, ele traz muita ideia,
e ele traz várias coisas, vários exemplos, assim, de como é que a economia azul, ela pode realmente copiar a natureza, né? Como é que a gente pode olhar para a natureza, entender os sistemas da natureza e implementar isso dentro dos nossos processos. Rethinking the Oceans Towards the Blue Economy, do James Smith, também é um livro muito bom, que fala exatamente sobre sobre como é que a gente precisa repensar o oceano, como é que a gente precisa de olhar para o oceano e entender o potencial que ele tem. E atenção, gente, muitos desses livros não têm títulos em português, tá? Então só tem, às vezes, dependendo de onde você está, você só vai encontrar isso em inglês ou espanhol. Mesmo assim, eu encorajo que vocês leiam e que tentem ler realmente esses livros, porque o conteúdo que está aqui é muito, muito valioso. E um outro livro, que é o Technology and the Blue Economy, do Nick Lambert, Jonathan Turner e Andy Hamflett, que é um livro também que fala sobre tecnologia e economia azul, ou seja, como é que a gente pode trazer para dentro da economia azul tecnologia, né? Porque não é só pensar na economia azul, mas aquela coisa mais tradicional zona, mas como é que você pode trazer simplificação de processos, diminuição de custo, diminuição também de resíduos a partir da tecnologia, que é muito importante. Bom, gente, hoje eu queria que vocês comentassem aqui pra gente, né, qual foi a sua impressão sobre a nossa aula. Se eu não me engano, a aula de hoje foi um pouquinho mais curtinha, mas foi legal para a gente trazer esse assunto, que ele é tão denso, tão importante, para a gente entender realmente a economia azul. Então, deixa aqui para a gente um comentário, fala aí qual é a impressão sobre a nossa aula, se você gostou, se você não gostou, se você não gostou, o que você não gostou, se você gostou, o que você gostou, para a gente saber também como é que a gente pode melhorar as nossas aulas daqui para frente. Bom, gente, essas são as fontes de estudo. Teve vários estudos que eu olhei para trazer esse conteúdo aqui para vocês. Tem vários estudos, vários relatórios. Tem muita coisa produzida em inglês sobre economia azul, que vai ser muito importante se vocês conseguirem pegar essas fontes aqui e ler. Este conteúdo desse PDF, ele está disponível para os nossos assinantes da nossa plataforma, que é a Ocean Lab Academy. Então, se você assina anualmente a nossa plataforma Ocean Lab Academy, você já tem acesso a todos esses conteúdos que estão acontecendo por lá, tá? Então, não perca tempo também se você não assinou ainda a plataforma, assina a plataforma, que já tem muito conteúdo lá, tem 9 aulas, mais de 9 horas de conteúdo para você se especializar. Bom, como é que eu faço, né? Para quem ainda não está na plataforma aqui, como é que vocês fazem para entrar na plataforma? Vocês vão entrar no site que está aqui na descrição desse vídeo, do carrinho, na verdade, no site do link, e vocês vão entrar pela plataforma Ocean Lab Academy. Ali você pode clicar em participar da comunidade e clicar em entrar, né, gente? Então, aqui você consegue criar por uma conta de e-mail, você já consegue começar a criar conteúdo dentro da plataforma. Se você quiser assinar a nossa plataforma para ter acesso aqui às nossas aulas semanais, ao nosso conteúdo exclusivo da plataforma, você tem que pagar a anuidade de R$600. Nessa anuidade, você consegue ter acesso a todos os materiais em PDF e as nossas aulas também completas. É muito material para você se profissionalizar, para você entender mais sobre esse mundo de oceano e internacionalizar sua carreira também. Bom, pessoal, é isso. Nós vamos ficando por aqui. O link do carrinho da nossa plataforma também está aqui na descrição do vídeo, tá? Que o carrinho está agora aberto. Então, gente, era isso a nossa aula de hoje sobre economia azul. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham aproveitado esta aula para aprender um pouco mais sobre esse conceito que é tão importante. E um beijo para vocês. Semana que vem vamos ter uma aula nova sobre arquitetura de emergência para tsunamis. Então, arquitetos, designers, vai ser muito importante para vocês entenderem como é que vocês podem atuar nessa área. Pessoal, um beijo para vocês e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!